Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro Especial Teatro Musical. Então, esse episódio eu acho que eu tava devendo pra vocês, né? Então eu resolvi fazer esse episódio especial, que é um episódio de um musical que eu assisti recentemente e que é um musical que eu gosto há muitos anos. E estreou recentemente aqui uma versão brasileira aqui em São Paulo. Mas eu já vou avisando que eu não vou ficar fazendo especial de musical para musical montado no Brasil. Por quê? Porque eu fiz muito curso de teatro musical na vida. Muito curso mesmo, gente. Vocês não têm ideia. E eu conheço muita gente do meio. E eu acho que não é de bom tom, às vezes, de você fazer uma crítica. E aí tem gente que você conhece no elenco e às vezes a pessoa não gosta muito, ou às vezes a pessoa adora, porque, por exemplo, hoje eu vou falar super bem no musical, já vou adiantando, que eu adorei. Mas aí fica aquela coisa do tipo, será que ela gostou mesmo? Ou será que é porque tem alguém ali que ela conhece, amiga? Então, por causa dessas questões éticas, eu não faço muito e nem quero fazer episódios sobre teatro musical brasileiro. Mas, especificamente esse eu vou fazer porque, mais uma vez, estava devendo pra vocês. E 2, realmente eu gostei muito. Eu tava muito nervosa, porque como eu falei, é um musical que eu adoro. E eu tava muito nervosa sobre como eles iam montar aqui. E eu acho que eles fizeram um trabalho brilhante. O musical em questão é Jersey Boys. Estreou na Broadway em 2005. Não tá mais em cartaz lá. Acho que até a tour dele já parou. E estreou aqui em São Paulo agora, dia 2 de agosto. E vai ficar até dia 28 de setembro. Lá no rooftop do Teatro Santander. Depois, no final, eu vou dar umas dicas de como vocês compram os ingressos mais baratos lá, tá bom? Então fique até o final. Lembrando que esses episódios, como funciona? Eu falo primeiro com a ficha técnica do musical, quem foram os criadores, diretor, o cara que escreveu o booking, tal. Depois eu conto a história do musical e depois eu falo sobre as versões que eu assisti. E no caso, especificamente, eu vou falar sobre a versão brasileira. Tá certo? Vamos lá. Como é que começa, então? Quem é que fez Jersey Boys lá na Broadway? Jersey Boys é um jukebox musical. O que é isso? Eu já expliquei pra vocês, na verdade, se você viu algum dos episódios, principalmente o episódio do Just in Time, tá? Que foram dos musicais que eu assisti na Broadway esse ano. São musicais que são... as músicas não foram criadas especificamente para aquele musical, não são músicas originais. São músicas de compositores ou bandas que aí ou elas vão contar a história dessa banda ou desse cantor, dessa cantora, como no Just in Time, que conta a história do Bob Dylan, ou no Tina, que conta a história da Tina Turner, ou vão contar uma história original que é costurada por essas músicas, como, por exemplo, Mamma Mia. É um musical de jukebox que tem as músicas do ABBA, mas que conta uma história que não tem nada a ver com ABBA. O Jersey Boys, ele é um musical de jukebox de banda, ou seja, ele pega as músicas de uma banda chamada The Four Seasons, e vai contar a história dessa banda. Eu acho que a melhor forma de você ter um jukebox musical é essa. Porque às vezes, quando você... Eu acho que eu também falo isso no Just in Time. Às vezes você pega umas músicas e tenta forçar num roteiro, e o roteiro fica problemático, o roteiro fica fraco. E assim, quando você tem esse tipo de construção, e esse musical vai para um outro país, como por exemplo o Brasil, geralmente eles têm que traduzir as músicas, porque você tem um musical ali que aquelas músicas vão fazer parte da construção narrativa daquele musical. E aí, também eu acho que fica complicado, porque imagina você traduzir Mamma Mia, ou você traduzir Dancing Queen, ou você traduzir Slip Through My Fingers para português, fica uma coisa estranha, porque você está acostumado a ouvir aquelas músicas em inglês, ou na letra original, no idioma original e tal. E quando você tem músicas que, na verdade, estão ali para contar a história da banda na qual elas, né, foram conhecidas, às vezes eles conseguem fazer esse musical, essas músicas sendo cantadas no idioma original e da forma com que o público conhece. E eu, particularmente, acho que isso traz melhor o público ali para aquele mundo e ajuda também o público a conhecer a história daquele ator, ou daquele ator, não, daquele cantor, ou daquela cantora. Enfim, é o jeito com que eu gosto de assistir jukebox musical.
E exatamente é isso que o Jersey Boys vai ser. Ele vai ser essa história do Four Seasons, que é uma banda que começa em 1950 e vai... na verdade, o Frank Valli, em específico, ainda tá fazendo turnê. Ele tá com 92 anos. A última turnê dele vai ser agora em 2025. Mas é uma banda que, em si, vai ficar com os integrantes originais até mais ou menos 70, 75. E aí depois os integrantes originais vão se separar, vão sair para fazer só outras coisas. E aí você tem só realmente o Frank Valli, que é o frontman, que é o grande vocalista, ficando até, enfim, oficialmente a banda ainda está se apresentando, mas só com ele e com outras pessoas ali. O booking desse musical, ele foi feito por duas pessoas. A primeira é o Marshall Jacob Brickman, que é nascido em 1939, faleceu em 2024. Grande roteirista. Ele começou como roteirista de televisão na década de 60 e ele se torna um dos maiores e mais antigos colaboradores do Woody Allen, sendo que só com o Woody Allen ele escreveu vários roteiros, mas entre eles o Dorminhoco, o Noivo Neurótico e Nova Nervosa, que ele ganha um Oscar por esse roteiro, e o Manhattan. Grande amigo do Woody Allen, ele, aliás, detalhe, o Marshall Jacob Brickman é brasileiro. Ele é judeu de pais americanos, voltou muito cedo, voltou para os Estados Unidos muito, muito menino, mas nasceu no Rio de Janeiro, em 39. E aí, ele vai, sempre tá trabalhando como roteirista e tal, e ele vai conhecer um cara chamado Rick Ellis, que nasceu em 1956 e ator e roteirista, formado pela Cornell University e tem master pela Yale Drama School. O Rick, ele sempre trabalhou com teatro musical. Ele foi produtor de mais de 300 musicais da Broadway. Ele trabalhou muito tempo numa empresa chamada Serino Coyne, que foi uma agência de publicidade e entretenimento de Nova York. Ele foi consultor criativo da Disney, mas ele nunca foi de escrever coisas. Ele sempre estava lá na produção, no atuando, tal. Também foi casado com um ator, até que em 2005 eles se unem a convite do Bob Gaudio, que é um dos integrantes oficiais do Four Seasons, e escrevem Jersey Boys. Jersey Boys também teve um filme que o próprio Marshall Brickman escreveu o roteiro e foi dirigido pelo Clint Eastwood. Eu não gosto desse filme, já vou deixar muito claro. Eu acho que esse filme tá na HBO, vocês conseguem na HBO Max esse filme. Mas eu não gosto desse filme, tá? Eu gosto muito do Clint Eastwood hoje em dia como diretor, não foi sempre que eu gostei. Eu acho que ele é um grande diretor para um tipo muito específico de filme que não é musical. Eu queria, na verdade, meu sonho, quando falaram assim, vamos fazer a adaptação de Jersey Boys, eu já era muito fã do musical, que o Martin Scorsese tivesse dirigido esse musical, porque eu acho que o Martin Scorsese faz tudo muito bem. A gente, obviamente, conhece ele também por filme de máfia, e ele é um italo-americano, a galera do Four Seasons, né, os integrantes do Four Seasons são italo-americanos, mas o meu lance é que eu acho o Scorsese um diretor muito completo. Você vê o que ele faz em época da Inocência, e você vê o que ele faz em Cassino e Os Bons Companheiros, você fala assim, o cara consegue fazer o que ele quiser na vida dele. Ele é um diretor realmente muito versátil. Estou diminuindo o Clint Eastwood? Não estou. Estou falando que ele é um excelente diretor para um estilo específico de filme que eu acho que Jersey Boys não combinou. Então, eu realmente acho que talvez esse filme eu ia gostar mais se tivesse sido dirigido pelo Scorsese. Mas, enfim, isso aqui é só nota de rodapé, porque não vai... É a mesma história do musical. Existe um número musical em específico, que é uma música que eu amo, chamada Oh, What a Night, que eu acho que mataram essa música no filme, e quando jogam ela pro final do filme já não faz muito sentido. Enfim, tenho minhas ressalvas com esse filme. Mas, continuando aqui a história de como foi feito o musical. Em 2000, o Bob Gaudio, que é um dos integrantes do Four Seasons originais, tava vendo que tava muito na moda, tava fazendo muito sucesso, como até hoje faz, na Broadway, musicais de jukebox. E especificamente dois, que era o Smoke Joe's Café, que conta a história de dois compositores que escreveram pro Elvis na época, e o próprio Mamma Mia, que por sinal voltou agora, né? Ou vai voltar agora pra Broadway. Que era com as músicas do ABBA. Aí ele falou assim, ele ligou pro Frank Valli, que era
outro dos integrantes originais, e falou assim: Frank, vamos fazer isso? Eles já tinham, na verdade, conversado sobre fazer uma cinebiografia do Four Seasons, lá pela década de 90. Porém, só quem se interessava em fazer essa cinebiografia era canal de TV. E eles achavam que não era muito o que eles queriam. Eles queriam um cinema, tal. Na minha opinião, muito acertado. Então, eles meio que deixaram isso de lado. E aí, o Bob Gaudio, em 2000, lembrou disso, ligou pro Frank e falou assim: vamos fazer isso acontecer? O Frank topou, porque na época não estava indo muito bem a turnê que ele estava fazendo, e ele estava ficando sem grana. Aí ele falou assim: beleza, vamos botar. Aí ele chama o Rick e o Marshall para fazer o roteiro do musical. Em contrapartida, o Rick e Marshall indicam para ele um diretor, que no caso era Des McAnuff, que é o cara que dirigiu o revival do Tommy do The Who. Vocês conhecem esse musical? Tommy, da banda The Who? Eu adoro esse álbum e eu tenho esse filme em casa. Eu não assisti essa versão, foi uma versão que foi para Broadway em 2024. Eu tava em Nova York quando estreou, mas estava em preview e eu não consegui ingresso. Eu fiquei muito chateada, cara. Eu queria muito assistir. Mas enfim. E ele que fez esse revival. E esse cara, esse Des, virou o diretor de Jersey Boys. Jersey Boys, como vai enfrentar, na minha opinião, o problema que todo musical de banda vai enfrentar, chamado recorte de tempo. Quando você tem uma biografia sendo contada em musical, não só em musical, em cinema também, você tem um problema que é o tempo que você tem para contar aquela história. Uma história que às vezes vai durar 40, 50, 60 anos. Como colocar 40, 50, 60 anos dentro de, sei lá, 3 horas de projeção ou encenação, 2 horas e meia de projeção e encenação? Então, assim, o recorte temporal precisa ser muito bem feito. O recorte temporal de Jersey Boys, eu acho que é muito inteligente, porque eles não vão contar a infância de cada um dos 4. Eles vão se concentrar na formação da banda. Então, o musical começa com a banda se formando, especificamente o Frank Valli, que é a voz mais icônica da banda, entrando para essa banda. Ele vai se desenvolvendo e termina com a apresentação, acho que foi em 1990, a apresentação deles no Hall da Fama do Rock and Roll. Então, você tem aí em torno de 40 anos de história. O musical ele é dividido em 4. Isso não é mostrado muito claramente nas encenações, mas isso é muito claramente visto no roteiro original. É um musical dividido em 4 movimentos, que seria primavera, verão, outono e inverno. Exatamente, Four Seasons. Então você tem uma ascensão dessa banda no primeiro ato, e aí você tem a dissolução dessa banda no segundo ato, que na verdade, mais uma vez, não é uma dissolução completa. Frank Valli tá aí cantando ainda belíssimo, mas você tem então a saída dos seus integrantes. Conta pra vocês como eu conheci esse musical, especificamente também como eu conheci Four Seasons. Eu acho que eu já até contei aqui quando eu fui falar de Stephen King. Quando eu era menina, um amigo meu me emprestou um livro do Stephen King chamado Sombras da Noite, que é um livro de contos, que eu já fiz vários contos aqui desse livro e tal. Acho um dos melhores livros de conto dele. E tinha, entre esses contos, um conto que era todo contado. Um conto que era todo contado é foda, né? Tinha uma história que era toda contada pelo ponto de vista do assassino, do serial killer. E era um cara que ouvia Four Seasons, e especificamente o primeiro sucesso deles, que era o Cherry. E aí eu, menina, super bacana, super gostando de entrar, mergulhar nas histórias e tal, fui no Napster e baixei essa música. E aí foi amor à primeira escuta, porque eu fiquei apaixonada por Four Seasons. Eles são uma banda de rock bem década de 50, 60 mesmo, especificamente 60, que é quando o Bob Gaudio entra. E eles têm muitos sucessos. Tem Cherry, Walk Like a Man, que por sinal já foi trilha sonora de um seriado chamado Pan Am, que contava a história das aeromoças da Pan Am. Frank Valli, que canta a música original de Grease. Atenção! Grease não é do Four Seasons. Grease, a música é feita pelos irmãos Gibbons, que são os caras do Bee Gees. Mas quem canta a primeira música do filme é o Frank Valli. Que mais? Can't Take My Eyes Off You, Begging. Vocês forem lá, quando eu era menina, eu assistia muito Eurochannel. E aí tocava, nos intervalos do Eurochannel,
uns clipes musicais dos últimos lançamentos e dos últimos sucessos da Europa. E tinha uma banda que era uma dupla de rap, na verdade, francesa, que cantava uma música chamada Ce Soir-là, que é uma adaptação, que é uma versão rap pop de Oh What a Night do Four Seasons. Então, assim, é uma banda que, por mais que talvez você que esteja me escutando não conheça de cabeça, assim, botou, nossa, Four Seasons, sei muito bem qual é, você já ouviu alguma música deles, com toda certeza. Eles são muito famosos, tem uma música que eu adoro, que é muito, muito engraçada, porque é uma música que eu conheci num filme chamado Dirty Dance, Ritmo Quente. Se você é criança, se você foi criança na década de 90, você viu esse filme com toda certeza. E é uma música chamada Stay, que eu adorava. Eu tinha o álbum desse filme. E eu adorava essa música. E é uma música super sexy. Stay on just a little bit longer. E é bacana que no musical, essa música é de um momento muito tenso em que, tipo, a banda começa a se desfazer, assim. Então é muito engraçado pra mim ver essa música, que é uma música super sexy, que eu sempre vi num filme onde era um momento de amor ali dos protagonistas, no musical onde tá se separando a banda. Porque isso é uma coisa bacana também do Jersey Boys. Jersey Boys é um musical que vai organizar as músicas em lançamento cronológico. Então você consegue, entre outras coisas, e pra mim que é uma das grandes dificuldades de você ser do elenco de Jersey Boys, você consegue ver as mudanças vocais conforme os anos vão passando. As primeiras músicas do musical, elas são músicas muito agudas, principalmente para quem faz o personagem principal, no caso o frontman, que é o Frank Valli, que ele é um homem que sempre foi muito conhecido, ele tem uma voz muito icônica, porque ele tem uma voz muito, muito metal, ele tem uma voz muito anasalada, um belt muito marcado, inconfundível, e ele traz isso para todas as músicas dele. E aí, conforme o tempo vai passando, as décadas vão passando, 60, 70, até chegar em 80, 90, que é quando o musical termina de contar a história, você tem a introdução muito mais de drive na voz dele, você tem músicas levemente mais graves. Porque é isso, as pessoas vão mudando, ele entra pra banda acho que com 15 anos, se não me engano, 14, 15 anos. Então ele tem realmente uma voz muito mais aguda e aí com o tempo ele vai, como todas as pessoas no mundo, ficando mais velho e sua voz vai ficando mais grave. E isso também é mostrado, se você prestar bem atenção, nas músicas do musical, da forma como elas são arranjadas e como a história está sendo contada. Porém, voltando aqui para o recorte de tempo, você tem 40 anos sendo contados em 2 horas e meia de espetáculo. Então tem muita coisa que tem que ser cortada. E às vezes eu acho que algumas coisas são mostradas muito assim, de maneira superficial, como por exemplo o segundo relacionamento do Frank Valli com uma jornalista que ele tem. E aí ele já aparece no final falando assim, tive mais 3 filhos, que a gente não sabe mais, foi com a terceira esposa dele. A saída do grupo, na verdade, primeiro é mostrado que quem vai sair é o Tommy, mas na verdade quem saiu primeiro foi o Nick. O falecimento da filha do Frank, que na vida real a tragédia foi muito maior. Na vida real, ele tem uma primeira filha com a primeira esposa dele, que ele adota essa menina, era só da esposa, ele adota, e tem mais 2 meninas com ela. A filha mais velha deles, que é essa que ele adotou, vai falecer num acidente muito trágico. Ela cai de uma escada de incêndio, bate a cabeça e morre. 6 meses depois, a filha mais nova dele vai falecer de overdose. E no musical, isso não é mostrado. É mostrado muito rapidamente o falecimento da filha mais nova de overdose. Mas assim, como é muito rápido, você não cria uma conexão com o personagem. Você tem ela aparecendo numa cena, depois você tem ele citando ela e ela falecendo já. Então, assim, por causa dessas coisas, eu consigo compreender que é um musical que ele brilha mesmo nos momentos de apresentação da banda. Porque é onde você tem a conexão com esses personagens, que é você que cresceu ouvindo Jersey Boys, o que você já ouviu, por exemplo, a versão mais nova de Bag, e aí você reconhece a música, ou você ouviu Can't Take My Eyes Off You, e aí você reconhece a música. É esses momentos que é quando realmente a história te pega e fala assim, uau, que incrível, que máximo.
Mas existe alguns momentos que, por falta de tempo de desenvolvimento de personagem e de relacionamento desses personagens, acaba que os conflitos não funcionam tanto. Eu estou falando isso especificamente do musical como um todo, não estou falando sobre a encenação brasileira, tá? Quero deixar isso bem claro. E não só isso, eu acho que não é apenas Jersey Boys que vai sofrer desse problema. Just in Time, que eu acho que é muito parecido, principalmente a encenação brasileira do Jersey Boys, é muito parecida com a encenação do Just in Time, que está em cartaz agora, na Broadway. Eles vão sofrer do mesmo mal. Por exemplo, o Bob Darin, a separação do Bob Darin com a Sandra Dee ocorre em uma cena, assim, você não sabe muito bem de onde vem, sabe? Então, esteja preparado, não só para enfrentar esse tipo de coisa no Jersey Boys, se você for assistir, que eu super te recomendo ver, como em qualquer outro musical de jukebox que tem que contar uma história muito extensa. Uma história de 30, 40, 50 anos. Acho que Tina também no Brasil vai vir, mas Tina eu nunca assisti. Eu vou ter que assistir, porque eu adoro Tina Turner. Eu tenho uma tatuagem na Tina Turner, gente. Então, não sei se Tina sofre disso, mas eu vi, por exemplo, o final. Vamos lá. Eu assisti de uma maneira escusa o musical do Michael Jackson, e pelo amor de Deus, gente, tem uma hora lá que, assim, sei lá, eles contam 5 anos em 3 segundos de música, é uma coisa bizarra. Acontece. É isso que você vai ter quando você vai ouvir você vai assistir esse tipo de musical. Tô parando aqui, vou chamar o nosso intervalo, e quando eu voltar, eu vou falar especificamente sobre a encenação brasileira, e já tô adiantando, é melhor do que a da Broadway. Volto já. Opa! Já já o episódio continua. Mas antes, queria te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Então, preciso da sua ajuda. Clica no botão de compartilhar e compartilhe esse episódio com seus amigos e nas suas redes sociais. Me ajuda muito. Obrigada! Pois muito que bem. Jersey Boys, como eu falei, tá agora lá no Rooftop 033, ou 033 Rooftop, não vou lembrar. Fica lá em cima do Santander, do Teatro Santander. Só deixando bem claro, esse episódio não foi patrocinado, tá? Eu já assisti 2 vezes, porque a Giovana Moreira, que é amiga do Sérgio, tá no elenco, e tanto ela quanto o Sérgio foram muito queridos e conseguiram um ingresso pra mim pro passadão que teve, porque era assim, 2 dias antes do Manju operar, eu tava muito mal. Nossa, gente, tava muito mal, tava chorando feito uma louca. E eles conseguiram esse ingresso, então eu consegui assistir Jersey Boys antes, e aí eu já tinha ingresso também pro dia 2, e fui com o André, e eu tenho ingresso pro dia 9, e tenho ingresso pro dia 31 também. E provavelmente, a Erika tá vindo, né? A Erika vai chegar dia 14 do Canadá, e como a gente não foi juntos pra Broadway esse ano, a gente provavelmente vai fazer um tour com vários musicais, e vou levar também ela pra assistir Jersey Boys. Então, vou assistir aí mais umas 2, 3 vezes, e vou falar primeiro da encenação, depois eu vou dar as dicas para vocês comprarem os ingressos. Como foi feito no Rooftop, eu não sei se vocês já foram no Rooftop aqui do Santander. Ele é um espaço muito bacana, porque ele meio que definiram que ali vai ser o palco de encenações interativas. Então, assim, você não tem aquele palco tradicional, né, que todo teatro tem, que você fica sentadinho e o palco tá lá. Você tem, na verdade, um espaço onde você vai ter um palco redondo, como foi em Cabaré, ou você vai ter 3, 4 pequenos palcos, como foi em Sweeney Todd, que eu vi lá também. Você vai ter um ringue de luta, que foi como foi no Rock Musical. E aqui, eles fizeram como se fosse... Eles aproveitaram que no Rooftop você tem as mesas, as mesinhas, e você tem também a arquibancada. É um lugar pequeno, então não tem lugar ruim, tá, gente? Tô deixando isso bem claro. Local que você conseguir comprar, vale a pena. Só que o que eu gostei é porque as mesinhas existem ali, em vários momentos eles descem. E eles dançam no meio das mesas. Enquanto tá tendo ali no palco oficial, né, uma cena, a galera do elenco tá ali sentada numa mesa, às vezes você vai dividir a mesa com um personagem, e eles ficam ainda dentro do personagem enquanto estão ali sentados, às vezes eles cantam ali sentados, às vezes eles puxam palmas. Isso traz uma interatividade que eu acho fantástica, é algo que eu gosto dentro do teatro, principalmente dentro do teatro musical,
onde você tem que ter uma suspensão da descrença, sim, maior do que se fosse uma peça que não seja musical. E é uma coisa que eu vi dando muito certo no Just in Time. Just in Time, o Jonathan Groff desce, você tem atores que começam sentados nas mesinhas, você tem cenas que ocorrem nas mesas junto com as pessoas ali do lado. Cara, isso é muito... Eu acho isso fantástico, principalmente em um musical que tem músicas com apelo popular como o Jersey Boys tem. Eu particularmente adorei o elenco, e especificamente, acho que é Arthur Volpe o nome do rapaz, que eu não conhecia antes, que ele faz o Bob Gaudio. O Bob Gaudio, ele é meu personagem favorito, tá? Desde quando, sei lá, em 2006 eu baixei o Slime, o tutorial de Slime do Jersey Boys, e sempre foi meu personagem favorito. Mas realmente o Arthur Volpe, eu acho que é Arthur Volpe, eu vou confirmar depois, que é o rapaz que faz nessa montagem, é fantástica. Eles trazerem mais uma vez essa interatividade pro meio da galera é muito bacana. Nossa, e aí que eu falo, pra mim realmente foi uma montagem melhor que da Broadway, porque eles têm um palco que é muito coringa, eles conseguem, né, fazer muita coisa ali, montar muita coisa. O palco da Broadway é um palco mais simples, você tem muita projeção, você tem um telão que ajuda muita coisa, mas aqui, cara, essa interação é muito, muito bacana, muito bem feita. Quem sentar nas fileiras D e F vai ter uma visão de um lugarzinho ali que às vezes é feito de prisão, que eu não sei se do outro lado dá pra ver. Então já dando aí dica pra se você for assistir. E, cara, a iluminação tão fantástica. Tem uns momentos, assim, que eles fazem umas leves coreografias entre os 4 integrantes, que eles se montam, assim, em diagonal. Que coisa mais linda com aquela iluminação, cara. É de uma beleza. É muito, muito bem feito. Aliás, a iluminação de Jersey Boys original também é muito boa, tanto que ganha melhor iluminação, né? Jersey Boys em 2006, em cima de Cor Púrpura, vai ganhar melhor musical, melhor ator de coadjuvante e luz na Broadway, vai ganhar o Grammy de melhor álbum de musical e vai ganhar em 2007, se não me engano, o Olivier de melhor musical também. Então, é um musical muito, muito premiado para vocês verem a qualidade. O roteiro é muito bom, embora a gente tenha esse problema das situações que às vezes são muito corridas, o texto é fantástico. E você, então, por causa disso, precisa de grandes atores. E você tem nessa versão aqui do Brasil, tá? Você tem atores muito bons. Aliás, o ensemble é fantástico, fazendo vários personagens ao mesmo tempo e mantendo esses personagens conforme essas cenas interativas vão passando. Isso é muito fantástico. Eu realmente amei. Aliás, fofoca de pessoas muito famosas que fizeram o Jersey Boys na Broadway. O primeiro Frank Valli quem fez foi um cara que eu acho ele muito bom, que é o John Lloyd Young, que ele, entre outras coisas, namorou a Lea Michele e fez Glee também. E o Nick Messi foi feito por um cara também chamado Colin Donnell, que é lindo, maravilhoso. Ele fez Arrow, ele foi o amigo do Arqueiro Verde lá, e ele também fez um dos meus musicais mais favoritos da vida, do Cole Potter, que é o Anything Goes. Ele fez a última versão com a Sutton Foster. E, então, assim, tem muita gente muito boa que fez esse musical. E eu vou ser muito sincera, aqui no Brasil eles pegaram uma galera muito boa mesmo. E o começo com o Ce Soir Là, eles cantam essa música em francês, fazendo a dupla de rappers francesa. É tão divertido, é tão maravilhoso. Enfim, a dica que eu dou para se você quiser comprar. Se você quiser realmente viver a experiência interativa, você vai ter que botar uma mão no bolso aí, e eu te recomendo pegar algumas mesas assim, quando você entra no teatro do teu lado direito, especificamente mesa 210, 208, 212. Essas mesas aqui, você vai ter muita interatividade, porque elas vão dar bem na boca da saída do palco principal. Porém, se você não quer muito ver, e eu te recomendo, mas não tem muita grana, eles estão com ingressos populares. E, especificamente, é uma curtíssima temporada que eu achei muito, muito, uma pena gigantesca. Então, eles vão ficar até dia 28 de setembro. E aí, a dica que eu te dou eles estão abrindo, acho que toda segunda, os ingressos, às 11, meio-dia. 11 da manhã, meio-dia. Vai lá e você consegue comprar esses ingressos
do setor popular, que é entre 25 e 50 reais. Então dá pra você ir ver de boa, tá certo? Espero que vocês vão, cara, porque olha, mais uma vez, amo Jersey Boys, o musical, acho fantástico, amo Four Seasons há muito tempo, sou muito fã. Canto todas as músicas. Quando eu fui, até falei pro André, assim, eu prometo, amor, que eu não vou ficar cantando no teu lado, no máximo dublando. Foi difícil, mas aconteceu, eu me segurei. E, cara, é uma encenação que realmente é muito raro você ter uma encenação tão melhor assim quanto da Broadway. Porque a gente tem essa coisa de querer fazer sempre a réplica. E às vezes a não réplica dá de 10 a 0, cara. Aliás, uma fofoca aqui. 2 musicais que eu acho que superaram infinitamente os originais, que foram montados no Brasil. Jersey Boys e a segunda montagem de Família Addams. Vocês sabem quem foi que escreveu o booking de Família Addams? Marshall Brickman e Rick Ellis, os mesmos caras que escreveram Jersey Boys. Então esses 2 caras são muito pé quente, porque as 2 versões brasileiras desses musicais deram de 10 a 0 a encenação da Broadway, tá certo? Então, ficou aqui minha dica. Jersey Boys, São Paulo, tá dia 28 de setembro, ou em maneiras escusas aí pela internet você encontra também as versões americanas, tá certo? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast, alguns pagos, outros públicos. Estamos aqui todas as segundas-feiras, às 17 horas, com resenhas de livros, tá bom? Não é sempre que a gente tem musical. Acho que daqui pro final do ano a gente não vai ter mais. Vamos ter agora especiais toda última quinta-feira do mês, especiais de quadrinhos, tá certo? Então você também, que é fã de quadrinho, tá convidado para a última quinta-feira do mês, às 17 horas. Se quiser entrar em contato comigo, @LiviaMulder lá no Instagram. E é isso. Espero que tenha gostado. Eu sou Lívia Leão e esse foi o Li no Livro. For me.